Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Eu sou é a palavra. Tudo que você pode dizer é eu sou. Mas você não precisa. Você não acrescenta nada. Não isso ou aquilo. Eu sou. No Antigo Testamento, Deus é perguntado: quem é você? E talvez a frase mais profunda do Antigo Testamento seja: eu sou o que sou. Onde Deus o define a si mesmo como o eu sou, como a essência da identidade de todas as formas. E também outra bela frase do Antigo Testamento. Como você sabe, o Antigo Testamento é uma mistura. A Bíblia é uma mistura de coisas fantásticas e outras coisas. Mas eu gosto de procurar as joias que estão ali. Outra bela declaração que aponta para tudo isso é: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Agora, essas palavras são todas sinônimas. Ser ainda é um estado de consciência sem pensamento, quietude. Ser e quietude é a mesma coisa. E saiba significa que há um conhecimento profundo nisso. Na verdade, isso é porque essa é a fonte de toda a inteligência. Há um conhecimento profundo. Mas do ponto de vista da mente conceitual, parece não saber, parece ignorância. Porque não é mais saber por conceitos, há um conhecimento mais profundo. E é aqui que surge o que chamamos de sabedoria, que é muito diferente da inteligência. O tipo de inteligência do QI. A sabedoria que o mundo precisa, não mais da inteligência. Por favor, saiba. Mas sabedoria, o sim, fique quieto e saiba o que eu sou, é o eu sou disso, o eu sou de ser Deus. Opa, Deus, aqui chegamos a uma palavra difícil. Mas são todas sinônimas. O que é Deus, então? Eu raramente falo sobre Deus, porque você realmente não pode. É algo tão transcendente que qualquer coisa que você diga seria muito limitada. Como você sabe, a linguagem humana e o pensamento humano são relativamente limitados. Como posso fazer afirmações sobre a realidade transcendente última, apenas produzindo alguns sons estranhos com minhas cordas vocais? Pressão de ar de minha língua e lábios? Ou as vogais A, E, I, O, U? Isso é que é a linguagem. São sons. Ok, agora me conte os segredos supremos de Deus e do universo transcendente. A, E, I, O, U, A, E. Você não pode, é um absurdo. Basta produzir alguns sons e isso explica, não? No entanto, eu vou continuar falando. Tudo o que podemos fazer é dar uma analogia ou uma imagem poética.
do que Deus pode ser e como Deus se relaciona com quem você é. E essa imagem eu prefiro pensar assim, é a imagem em nosso... Só podemos usar imagens do nosso universo, percebido pelos sentidos. Se o Sol é uma coisa que dá vida em nosso universo, o Sol dá de si mesmo incessantemente, por milhões e milhões de anos. Quase se poderia dizer eternamente. Não é eterno, mas no que nos diz respeito é eterno. Sem o Sol não haveria vida, nem vida física aqui. Então o Sol se doa e emana continuamente. O próprio calor em seu corpo vem do Sol. Então o Sol, se você usar o Sol como uma analogia para o transcendente, o Deus transcendente, Deus não tem localização no espaço ou no tempo. Deus não está ali ou lá. Ou se tivermos que dizer alguma coisa, poderíamos dizer que Deus está bem aqui, porque é transcendente a essa dimensão. Então, se usarmos isso como analogia, o transcendente emana nessa dimensão. Algo que cria forma, que cria vida. E o que, em última análise, essa coisa que emana, é a consciência. A princípio, muito pouco. A princípio, a consciência parece como se estivesse congelada, como minerais e pedras. E então a consciência se torna como se fosse líquida. Se usarmos a analogia da água, então torna-se vida vegetativa. Então a consciência evolui gradualmente. Assim, uma consciência, quanto mais ela evolui, mais ela influencia. Então você obtém a vida animal. É como... Bom, ela vai evoluindo, então você ganha a vida humana. Torna-se etéreo e é uma mente humana. Então, emanando da fonte de toda a vida, que é transcendente, da qual você não pode dizer nada, para esse mundo, assim como o Sol emana luz, o Deus emana consciência. E isso traz esse universo. E nesse universo é um processo que cresce. No transcendente não sabemos nada sobre isso. Então agora o importante é o raio de sol que você vê, que bate na sua mão. Você sente o calor em sua mão. Esse raio não é o sol. Você não poderia dizer, eu tenho o sol na minha mão. Quero dizer, se você chegasse perto do sol, você desapareceria imediatamente. Mas esse raio de sol ainda está conectado ao sol. De alguma forma, ainda faz parte do sol. Não podemos nem dizer onde exatamente o sol termina. Realmente, não termina em lugar nenhum. Não tem uma superfície claramente definida. Ele se estende para fora. Então, emana continuamente. Então, o que emana da fonte de toda a vida é a consciência. E você pode sentir isso em si mesmo. Quando você pode sentir a si mesmo como consciência, a presença, então você percebe isso. A ondulação na superfície do oceano. Você percebeu que não é apenas uma ondulação. Eu estou misturando as analogias agora. Não é apenas uma ondulação, mas fundamentalmente a ondulação é o oceano. E de repente a ondulação não é mais assustadora. Porque você pode sentir sua profunda conexão com aquilo que é vasto e abrangente.
E assim a ondulação, de repente, ganha uma forma diferente, porque você percebe sua própria essência temporal. Ou o Sol, o raio de Sol, poderia fazer o mesmo. De repente, você pode perceber que ainda está conectado e faz parte do Sol, e você pode sentir em si mesmo o fato indubitável de que está consciente. Mas não só por isso. Estamos criando aqui uma dualidade que não existe. Quando dizemos que vocês estão conscientes, a essência de quem você é a consciência. Então você é a consciência. E essa consciência, o cérebro, sim, a ciência dominante, a maior parte ainda lhe dirá que a consciência é um subproduto do cérebro físico. Mas, principalmente, os cientistas evitam falar sobre consciência, porque não fazem ideia e não sabem o que fazer com ela. Não faz muito sentido no universo deles. Eles dizem, bem, é um subproduto da atividade química no cérebro. Ok, tudo bem, mas o que isso significa? Uma coisa mais sensata que alguns cientistas já começaram a abraçar, a possibilidade, são principalmente cientistas que estão perto da aposentadoria. Então, eles não têm mais nada a perder. Eles estão começando a aceitar a possibilidade de que a consciência, que o cérebro, que sem dúvida está ligado à consciência, age mais como um receptor e um transmissor de consciência, do que um gerador de consciência. Então, o cérebro é como um rádio. O rádio não produz a música. O rádio apenas transmite e depois dá forma. E isso pode ser, e acredito que seja, a relação entre o cérebro humano e a consciência universal, que é uma. Portanto, não há sua consciência e minha consciência, há apenas uma consciência. E aquela consciência se manifesta como esta flor também. E isso se manifesta lindamente. Ele se manifesta como qualquer forma de vida. Ele até se manifesta como a chamada matéria inanimada. É apenas uma frequência totalmente diferente. Portanto, todo o universo realmente consiste em uma substância, que não é uma substância. É uma multidão. São as múltiplas manifestações da vida. Nesse universo, são todas as manifestações de uma. E desta, aquela que você pode encontrar, bem, e no passado apenas raros místicos falaram sobre isso, ou perceberam, mas agora ela se torna mais acessível. É por isso que estamos falando sobre isso, e não apenas falando sobre isso. Este que é a essência, não apenas de quem você é. O estranho é que a essência de quem você é um com a essência de todo o universo. Então, quando você percebe essa essência de si mesmo como consciência, quando a ondulação percebe que é também e fundamentalmente o oceano, então não é apenas uma percepção da ondulação, é uma percepção do oceano também, através da ondulação. Assim, a consciência que analisou esse universo, que emana do um que está despertando através de você, está despertando, quero despertar. Não se pode dizer muito mais sobre isso, porque há um limite para o que se pode dizer. Mas a coisa mais importante é a realização dentro de si mesmo, de que você é a consciência
E você precisa ser capaz de perceber que não é tão difícil. Quando você pode sair do fluxo de pensamento, para que você não seja, ao longo do dia, que você não esteja preso nessa torrente contínua, essa corrente que te arrasta a um pensamento após o outro e outro e outro. Convide lacunas em sua vida no fluxo de pensamento. Por exemplo, pela percepção consciente. Por exemplo, se você quiser fazer isso aqui agora, crie um espaço no fluxo de pensamento. Eu diria, torne-se consciente de suas percepções sensoriais. Olhe, ouça, esteja alerta, olhe e ouça. Seja o estado de alerta para a percepção. Não há necessidade de rotular tudo o que você está percebendo. Apenas olhe. Olhe para uma flor, para uma árvore, para o céu. E não rotule através de conceitos. E essa é uma maneira maravilhosa de convidar a presença para a sua vida. E então, no fundo, há uma imobilidade alerta. E então, em primeiro plano, as percepções dos sentidos. Essa quietude alerta é a essência de quem você é. Mas também é a essência de todo o universo. E isso é maravilhoso. Essa é uma prática espiritual muito simples. E tanto quanto possível, especialmente quando você está esperando em algum lugar, apenas por um momento, faça essa percepção consciente, sem rotulagem. Digamos que o seu objetivo seja ser amplamente conhecido e impactar a vida das pessoas com a sua música. Talvez você consiga. Você pode visualizá-lo? A propósito, quando você visualiza o objetivo que deseja alcançar, não está no futuro. Isso tem a ver com a manifestação. Quando você quer manifestar algo, não funciona muito bem quando você pensa, eu vou ser famoso. Eu preciso ser famoso, eu quero ser famoso. Não é uma boa manifestação. Se você deseja manifestar algo, deve começar com a manifestação fundamental, que é sempre no momento presente. Não é no futuro. Funciona de maneira muito simples. Jesus explicou em uma frase, apenas em uma frase. Sempre que você orar por algo, acredite que você o recebeu e será dado a você. Agora a palavra-chave é que ele não disse acredite que você receberá, porque isso coloca no futuro. Ele disse, quando você orar por algo, em outras palavras, quando você quiser algo, acredite que você o recebeu. Agora, o que isso significa? Você tem que sentir nesse momento a plenitude da vida que existe. Quando você se aprofunda o suficiente em seu ser, então você sente que há plenitude de vida e uma sensação de vivacidade alegre. Há uma sensação de poder em você que você sente, que é essa presença em você. Há um poder nessa presença e esse poder é algo que você quase poderia tocar. Já existe uma plenitude nisso. Você realmente não pode, uma vez que entra em contato, quando você está em contato com o presente, tudo mais que você poderia alcançar nessa vida, eu tenho essa analogia de comparação. Ou o que quer que seja, aquilo que você percebe dentro de você.
poder, é o creme, e tudo mais que você pode conseguir nesse mundo é o leite desnatado. Então, a plenitude da vida, essa é uma expressão que Jesus usou. Ele disse, e tudo isso anda junto. Ele disse, eu quero que você tenha a plenitude da vida. Em outras traduções, ele diz, quero que você tenha uma vida abundante. Agora, abundante não significa muitas coisas, porque isso significaria que os shoppings são o reino dos céus. Portanto, uma vida abundante não significa abundância como tantas outras coisas. A abundância é um lugar mais profundo, de uma sensação de vivacidade intensa, uma plenitude de vida, que você sente dentro de você que a vida é abundante. Presença para sentir a vida que você é, a consciência de que você é. A partir disso, tudo vem. Essa é a plenitude da vida, a vida abundante. Você sente isso nesse momento. Então, se você deseja alcançar algo, traga uma visão do que deseja e deixe-se fundir com esse sentimento. Digamos que você seja um grande músico que está alcançando milhões de pessoas e se vê como esse grande músico alcançando milhões de pessoas, mas não no futuro. Como esse grande músico se sente quando ele é alcançado ou ele atinge milhões de pessoas. É exatamente assim que se sente a plenitude da vida. Você sente isso aqui. Agora você funde a visão com o sentimento de plenitude da vida, que é presença. E então isso é manifestação. Isso também significa, no entanto, que se e quando você conseguiu o que queria manifestar, você não está mais feliz do que já está. Não está mais alegre ou realizado do que já está. A realização só pode ser alcançada no momento presente, porque a realização não depende de condições externas. A falácia é acreditar que algo no mundo externo, ao qual você poderia chegar ou conseguir, tem a capacidade em algum momento no futuro de te satisfazer. De qualquer maneira, de fazê-lo feliz, de torná-lo completo, de torná-lo pacífico, fazendo você sentir seu senso de identidade com mais força, seja ele qual for. Portanto, a crença de que algo lá fora pode dar isso a você, para colocar em termos mais gerais, a sensação de que o mundo pode te fazer feliz, o mundo pode ser qualquer coisa no mundo. Pode ser uma pessoa, outra pessoa, uma conquista, um lugar, o que for. O mundo não pode te fazer feliz. O mundo pode brevemente dar a você uma sensação de, cheguei. Mas então você vê, não era isso que eu queria. É o caso dos relacionamentos, é o caso de qualquer coisa que você alcance, até mesmo um grande sucesso mundano. Conheci muitas pessoas de sucesso mundano que me disseram que ficaram muito infelizes logo após o seu sucesso. Então não é isso. Portanto, o momento presente é a chave para todas as conquistas. Se você sente a intensidade do presente, então todo o resto é adicionado a você. Isso é tudo manifestação. Jesus usou essa expressão. Busque apenas o reino dos céus. Todas as outras coisas que você acha que precisa serão adicionadas a você. Elas são acréscimos, mas não são mais as coisas que dominam totalmente a sua consciência e determinam se você se tornará uma pessoa feliz ou infeliz.
então a alegria já foi encontrada. Se a coisa é adicionada a você e você diz, isso é ótimo, mas não muda como você já se sente. Portanto, primeiro você precisa encontrar o seu local de realização no momento presente e depois ele pode se manifestar. Portanto, a base para a manifestação é tornar-se intensamente presente e perceber a identidade da sua essência e viver a partir dela. E por meio da identidade da essência, e depois por meio da identidade de essência, você pode manifestar coisas, mas não são essas coisas que vão te fazer você feliz. Elas são a cereja do bolo, não são o bolo. Portanto, tudo o que você conseguir é a cereja do bolo. Não é o bolo. O bolo é aqui e agora. Essa é a chave. Isso também significa que seu estado interior não depende mais das condições externas e não depende mais de você alcançar o chamado sucesso mundano. Ou não, porque isso é muito secundário. É bom se você tiver e não é grande coisa se você não tiver. E você ainda pode ser determinado e sentir fortemente que já o tem. Digamos, ok, vamos ver. Quero morar em um ótimo lugar, onde não faça mais frio, e digamos que seja o Havaí. Ok, eu quero me mudar para o Havaí. Serei feliz lá. Quando eu me mudar para o Havaí, ou talvez seja Bali, quando eu me mudar, ficarei feliz lá porque é o paraíso, é maravilhoso. Ok, eu quero passar para... Bom, para que você então possa se manifestar, eu quero me mudar. Você pode até pintar Bali no quadro de revisão. Bali, então eu quero me mudar para Bali. Mas você tem que estar em Bali nesse momento presente. Como você se sentiria se estivesse em Bali? Se você não consegue sentir isso agora, então não vai funcionar muito bem. A ilha tropical que você acha que vai te fazer feliz, não, você tem que experimentar, pois esta é a essência de quem você é, que o fará feliz, realizado e alegre. E se ela se manifestar como uma ilha tropical, tudo bem. Mas se você, quando chega a Bali, já está se sentindo bem, de novo é um acréscimo. Porque quando você chega em Bali, pode achar que nem tudo é o paraíso. Mesmo lá, eu não estive lá, mas tive alguém que alugou uma casa lá. E aí sim, foi lindo, lindo. Mas sempre tem alguma coisa quando você está à noite. Por exemplo, ratos pulando e querendo colocar a despensa e pegar a comida. Então, às vezes não é como você esperava. Se a realização não vier de dentro no agora, o que quer que você alcance será prejudicado por alguma coisa. Sempre haverá alguma coisa. Sim, será bom, mas algo dará errado com isso. Algo que parece estragar o seu prazer. É sempre algo que está na natureza, do mundo externo, ou não dura o suficiente, então é tirado de novo, ou você se cansa disso. Isso é tão bom, você fica tão eufórico e de repente já não é mais tão bom. Portanto, a base é que existem muitas maneiras pelas quais podemos falar sobre isso.
perceber sua identidade essencial e, sinceramente, não há realização maior do que perceber a presença que você é e ser que você é além da pessoa, além do humano. Então você se torna um ser humano completo. Ser é o fundamento que novamente você se lembra. Provavelmente já sabia a história de Maria e Marta, que ensinei esses dias atrás. Maria representa a dimensão do ser. Marta representa a dimensão do fazer. Maria está profundamente imersa no ser. Marta está sempre ativa e fazendo as coisas. Em última análise, eles não devem ser duas pessoas diferentes. Eles precisam se tornar um ser humano que não perde a conexão com o ser quando está envolvido em fazer. E assim, qualquer tipo de manifestação também é um tipo de ação. Quando você deseja manifestar algo, portanto, o maravilhoso é que você não pode mais fracassar, porque o fracasso significa que você está terrivelmente desapontado por não ter alcançado aquele objetivo. Isso é tudo o que sua vida acabou de se tornar. Você trabalhou por anos e tentou, e depois não chegou ao seu objetivo. E então desenvolveu o conceito mental de eu falhei. E sempre que você der muito poder ao mundo exterior e às condições externas e ao futuro, você vai falhar. Muitas pessoas que são muito bem-sucedidas temporariamente nesse mundo também são muito infelizes. Então, eles falham, mas dentro de seu sucesso, eles falham também. Há muitas pessoas famosas que são miseravelmente infelizes. Existem também algumas pessoas ricas e famosas que estão bem, porque descobriram a dimensão mais profunda dentro de si. Existem alguns, mas eles tiveram que passar pela infelicidade primeiro e perceber que não é isso. Estou na capa de todas essas revistas e todo mundo fala de mim e não de mim. Estou apenas dando um exemplo, não estou falando de mim aqui no caso. Não há drama suficiente na minha vida para as pessoas falarem muito sobre ela. Portanto, lembre-se, a base para a manifestação está aqui e agora. E então, aproveite o fazer. Se você está escrevendo um livro, alguns de vocês podem estar escrevendo um livro ou já escreveram livros, ou digamos que você está escrevendo. Aproveite o processo de escrita e sempre se conecte com a quietude interior. Quando o fluxo não estiver presente, vá para dentro, conecte-se com a quietude interior, se torne presente.